A gente vai falar agora de um assunto que preocupa bastante quando se trata da saúde dos idosos. As quedas, que podem oferecer graves riscos à saúde e muitas vezes deixam sequelas. Os ossos dos idosos são mais frágeis, o tempo de recuperação é maior. E agora, com a pandemia, eles estão passando mais tempo em casa, muitos deixaram de se exercitar. Vamos pegar algumas dicas junto com Daniele Fonseca, ela está acompanhada de um fisioterapeuta. Ô Dani, como é que a gente ajuda os nossos idosos, na prevenção dessas quedas? Vamos lá, Pedro, até porque a casa, é um ambiente onde existe grande risco, grande chance, do idoso cair. O fisioterapeuta que você falou que está aqui comigo é Felipe Pinheiro, ele vai trazer essas dicas para a gente. Então, Felipe, como é que até a arrumação da casa, a colocação ou não de um tapete pode influenciar para uma queda de um idoso? Finalmente, o que fazer numa casa para evitar esse tipo de problema? Bom dia para você. Bom dia a todos. A casa é um dos motivos principais, a forma como ela está organizada, é um dos motivos principais para a ocorrência de quedas em idosos. Então, é importante, por exemplo, que o quarto do idoso tenha um abajur, caso esse idoso ele precise se locomover à noite ou madrugada. A cama tenha uma altura adequada, não seja alta demais, não seja baixa demais, para justamente facilitar tanto para o paciente, o idoso sentar, como se levantar sem fazer grandes esforços. De maneira geral, é importante que os corredores eles sejam livres de fios, de extensões, de objetos de modo geral. Caso realmente precise ter um objeto em algum desses espaços, é interessante que esses objetos eles não sejam deslizantes, eles sejam fixos, até para servir de apoio, caso o idoso precise ter esse suporte. O tapete que eu falei é de fato um vilão, Felipe? O tapete, principalmente quando a superfície que fica em contato com o solo não é, aliás, é deslizante, isso é um grande problema, É interessante que sejam utilizados tapetes fixos, tapetes antiderrapantes. É importante que esses tapetes eles não fiquem dobrados, porque isso aí facilita também a queda do idoso. Então, é mais uma situação que precisa ser corrigida. Agora, acontecendo a queda, como é que uma pessoa que está junto, que está acompanhando ali o idoso, deve agir num primeiro momento? Inicialmente, após uma queda, é importante que o idoso ele mantenha-se calmo e depois que ele mantém essa calma, essa tranquilidade, é importante ficar imóvel por um tempo, observar se houve algum dano físico, algum machucado. Caso tenha acontecido, a recomendação principal é ligar para um serviço de emergência, o SAMU 192, ligar para um parente, para algum vizinho. Então, a importância de um telefone móvel é indispensável. E o próprio idoso, se ele estiver sozinho no momento da queda e continuar consciente, o que ele próprio deve observar no corpo para saber se pode se levantar, até para pedir uma ajuda? É importantíssima essa questão, porque nem sempre a queda ela traz resultados tão drásticos. Então, muitas vezes o idoso, depois de cair, manter a tranquilidade, observar se houve um machucado. Se não houve, ele pode ficar de lado, ficar de barriga para baixo, tentar apoiar as mãos e os joelhos, engateando até uma cadeira, um sofá, posicionar bem os braços, suspender uma perna para conseguir ficar de pé e aí acionar, se necessário, um parente, um vizinho ou serviço de saúde. Muitos idosos que tinham uma atividade física frequente, em praças, parques, agora estão fazendo isso em casa. Que vantagens tem um idoso que se mantém ativo fisicamente no momento de uma queda, por exemplo? O que é que isso facilita para que ele esteja ali mais resistente? A prática de atividade física traz uma infinidade de benefícios. Ganho de massa muscular, consequentemente mais força, a densidade óssea, o osso ele fica mais forte também. Então, o organismo desse idoso acaba ficando mais resistente. Outras coisas também são trabalhadas, como equilíbrio, a caminhada do paciente, através de um conjunto de técnicas de exercícios terapêuticos voltados para a prevenção desses idosos. E a gente sabe que no período de isolamento
isolamento social, a probabilidade das quedas acontecerem em casa, que de fato já é o principal, o ambiente principal de quedas, esse ambiente aí do isolamento social acaba aumentando a probabilidade, né, de queda no idoso. Felipe Pinheiro, fisioterapeuta, muito obrigada pelas suas informações, orientações aqui no Bom Dia de hoje. Eu que agradeço. Até uma próxima. Obrigado. A gente volta contigo aí, Pedro. Ficam as dicas aí, as orientações para os idosos, para os parentes também.